Questão é, qual a diferença entre consolidação e absorção? Muitas pessoas olham para isso e pensam que é a mesma coisa, e categoricamente não é. Mais importante, o resultado final, ou o que acontece após a consolidação, e o que acontece após a absorção são duas coisas muito diferentes. E é importante que você aprenda a diferença e que você entenda essas nuances, e é importante que você procure aplicar esses conceitos em suas operações. Muitas pessoas falam sobre price action e falam de price action como se realmente significasse alguma coisa. A essência é que price action pode confundir tanto quanto um gráfico de candles ou gráfico de footprint. Em essência, você tem que aprender a meio que quase mesclar o price action com os candles e com o footprint. Você precisa encontrar uma combinação que, em última análise, lhe dá essa confluência mais poderosa. Tenha sempre muito cuidado quando pensar que algo é uma consolidação no price action, porque consolidação e absorção raramente podem ser vistas em um footprint. Agora vamos nos concentrar no E-mini SP do 20 de maio, que é uma segunda-feira. Eu vou mostrar um exemplo de consolidação, bem como um exemplo de absorção. Antes de continuar, vou dar a vocês apenas uma noção básica. Eles parecem iguais. Nos candlesticks, isso aqui poderia ser absorção e poderia ser uma consolidação. Daí, consequentemente, a confusão. Portanto, é devido ao fato de que muitas pessoas usam as palavras como se elas significassem a mesma coisa. Porém, elas não são palavras intercambiáveis, pois consolidação é quando o mercado forma uma lateralização. Se você quiser, pode chamar isso de suporte e resistência, ok? Mas não são suportes e resistências simplesmente porque suporte significa que o mercado está segurando aquele nível e fazendo rotação. E resistência é quando o mercado está resistindo ao nível e rotacionando. Vamos chamá-los de Zona 1 e Zona 2 para deixar mais claro. Agora, a grande diferença e distinção entre consolidação e absorção é o tipo de atividade de interação que está acontecendo aqui. Em outras palavras, se vemos o mercado voltar a subir, mas chegar a este preço e vemos uma quantidade substancial de volume sendo negociado a este preço mais alto, e então o mercado recua. Aí vemos uma quantidade substancial de volume sendo negociado neste preço e o mercado volta a subir. E vamos ver grande volume sendo negociado neste preço. Só se você ver um grande volume sendo negociado. Agora a próxima questão. Você deve estar se perguntando o que seria grande volume, e chegaremos a isso daqui a pouco. Se você ver uma grande e persistente quantidade de operações dentro de um range pequeno, você tem a absorção. Em outras palavras, compradores estão fazendo os preços subirem, encontrando ordens grandes. Temos uma operação de mão dupla de alto volume, alta velocidade, e o mercado recua. O mesmo acontece quando o mercado vai para os níveis mais baixos e começamos a ver os comprados renovando as ordens na compra, os vendidos vendendo muito a mercado e eventualmente a pressão vendedora diminui e o preço começa a subir. Aqui nós temos uma absorção. No exemplo da consolidação, parecerá quase idêntica. A única diferença é como o volume está sendo negociado. Você tem que pensar nisso em termos dessa palavra esforço. Então, quando o esforço está ocorrendo em uma região de range estreito, essa é essencialmente a diferença entre absorção de consolidação. A razão pela qual temos essas duas operações, a razão pela qual nós temos que diferenciá-las é porque a absorção é geralmente seguida por algumas formas de iniciativa. Em outras palavras, uma vez que a absorção acontece, ou seja, logo que os comprados estão satisfeitos e não há mais venda, aí então tendemos a ter um tipo de continuação do fluxo sequencial. No exemplo de consolidação, o mercado vai provavelmente estender o range um pouco, mas é muito provável que volte a testá-lo, talvez até voltar para dentro e testar o outro lado. Em outras palavras, a probabilidade de continuação no exemplo de absorção é muito maior do que um exemplo de consolidação. Entenda esse funcionamento básico e aplique aos seus gráficos e veja se isso faz sentido para você. Mais importante, vá e olhe para o que acontece depois. Tente desenvolver esse conceito para você mesmo e veja se ele pode te adicionar
adicionar algum valor. Como eu disse, há uma regra básica e, novamente, não é tão clara quanto isso. Há uma nuance aqui, e é por isso que alguém é chamado de trader profissional, porque eles desenvolveram as nuances ao longo do tempo. A premissa básica aqui: estamos procurando alto volume relativo, região de preço com volatilidade e forte iniciativa de contraparte. Se você tem essas três coisas, você tem a absorção. Se você não tiver uma das três coisas, você precisa de todas as três para que seja uma absorção. Se você não tiver todas as três, você tem algum tipo de consolidação e esse é o ponto crucial. Agora, o exemplo que estamos vendo aqui é E-mini SP500 de 20 de maio. E este é um gráfico de 5 minutos. O que estamos buscando, em essência, é: vamos dar uma olhada nessa região aqui, de range do SP500. Pois queremos entender que diabos aconteceu aqui. O que realmente estava acontecendo dentro desse range entre 44 e 55. E o motivo é importante, ok? Podemos ver que temos 28,55 detectados. Por quê? Foi o rompimento do Inside Day. Então lá houve uma atividade quando o mercado tomou os 28,55, mercado à vista aberto, e o mercado foi testar aquele preço. O motivo de eu apontar isso é porque eu tenho que perguntar qual é a diferença entre consolidação e absorção. Mas a pergunta que as pessoas deveriam estar fazendo é: por que que às vezes parece que o nível perfeito, ou seja, a venda perfeita no 28,55, por que foi que senti que foi tão difícil? Por que aconteceu quando eu entrei vendido lá? O mercado ficou testando o range. Por que é que, às vezes, o mercado apenas não vai em linha reta rompendo níveis específicos? Uma resposta simples para esta pergunta é: na maioria das vezes, há mais para os mercados do que simplesmente vender na máxima e comprar na mínima, ok? Não se esqueça, os mercados não são de natureza especulativa. Eles são movidos por milhares de outros participantes. E os participantes de tempos maiores, como regra geral, em termos do volume que operam, geralmente não estarão especulando. E se estiverem, raramente especularão diretamente, ok? Isso é importante de entender, porque quando você começa a ver os marcadores dessa forma, você começa a reconhecer que às vezes o preço é importante, outras vezes o preço está guiando o movimento, mas às vezes há outros fatores. Às vezes é fluxo, alguém precisa entrar e fazer alguma coisa e os preços se tornarem relevantes. Às vezes tem volume e alguém entra com a necessidade de executar 100 mil contratos no E-mini SP. Você verá um tipo específico de movimento. Às vezes o lado técnico é relevante, em outras os fundamentos são relevantes. É importante poder navegar entre as diferentes áreas. E também é importante anotar quando sua experiência específica estiver efetivamente se desenvolvendo nos mercados. Esse é o ponto crucial, e é por isso que viemos até aqui. Agora o que nós vamos fazer é olhar para isso. Eu vou levar em conta aqueles três fatores: alta velocidade, alto volume e persistência de movimento. Vou mostrar um exemplo quase perfeito e imperfeito. E então, eu vou mostrar as implicações do que acontece depois. Como olhamos para frente. Vou colocar aqui o SP500 e onde vamos começar a nossa análise. É quando chegamos ao rompimento do Inside Day. Isso que você está vendo é o Market Profile. E aqui é a sessão de ontem. Distribuição dupla. Vou falar disso daqui a pouco. Mas o que podemos ver são dois ataques de volatilidade. Podemos ver o primeiro ataque de volatilidade, 28,71. E então, obviamente, o segundo ataque de volatilidade de 28,60, onde tivemos o rompimento do Inside Day. Podemos ver como o movimento aconteceu, ok? Voltamos agora em um gráfico. Se você olhar para isso, é quase perfeito. É uma formação gráfica quase perfeita. Tivemos um reteste do rompimento do Inside Day, com uma mão de stop de 22 mãos de alvo. Está bem claro. Muitos de vocês devem estar pensando: sim, era óbvio que ali era uma venda. Bom, eu vou dizer uma coisa. Eu estava muito nervoso. Me senti muito desconfortável. Eu odiei essa operação. Me senti muito desconfortável. Mas tudo bem. É daí que a fase de aprendizado começa. E é o momento em que nós aprendemos. Durante as minhas revisões, eu vou analisar onde foi que essa operação começou a ficar tão difícil. E foi no 28,55. Em vez de eu apenas achar que vendi este nível e a ação do preço estava horrível, não fiz dinheiro e eu saí da operação porque o movimento ia e parava, com uma ação de preço horrorosa. Preste atenção nessa palavra, ação de preço. O que price action quer dizer afinal?
é o resultado líquido. O resultado líquido é o mercado não te deixou nenhuma mão com P&L negativo, mas acabou tocando na mínima do dia. É isso que temos que observar. Temos que sermos objetivos o suficiente e buscar entender o que está acontecendo aqui, porque é o que houveram esses toques nas mínimas. Eu saí porque foi muito difícil. Isso meio que se tornou uma operação bidirecional contra uma operação que deveria se concretizar. É assim que nós evoluímos, que nos tornamos traders melhores. Vamos ver o footprint. O que estamos vendo aqui? Primeiro vou mostrar para vocês aquele rompimento do Inside Day. E então voltaremos aos 28,55. Vou mostrar o rompimento para vocês. Vou mostrar o impulso que tivemos na manhã. Aí podemos retornar. Foi no 28,55. Podemos ver o volume do mercado aumentando. Cada barra é uma rotação de 5 minutos, para aqueles que ainda não conhecem. As cores escuras mostram, obviamente, uma mudança relativa, de modo que quanto mais escura a cor, mais agressividade vemos. Temos o volume no topo, delta no meio e o saldo acumulado da agressão, na parte inferior. Podemos ver uma grande mudança na dinâmica. Não temos apenas volatilidade de preços, mas também temos uma volatilidade direcional, alta no volume e no delta. Movimento autêntico. Isso é um verdadeiro movimento autêntico. O início de uma queda. Alguém entra e derruba o preço. O mercado fica um pouco comprador novamente. Agora vamos ir para a seção do mercado à vista dos Estados Unidos. Aqui estamos vendo a abertura do mercado com uma alta e testa aquele ponto de rompimento, o 28,55. É aqui que começamos a interpretar e entender a absorção versus leilão de mercado. No primeiro teste do 28,55, você deve ter percebido algo muito interessante nessa tela. Eu vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Repare nesses candles começando daqui, nessa caixa. O que você vê como destaque? Resposta simples. Este bloquinho aqui, um pouco colorido. Você consegue ver alguns deles espalhados por aqui. Nada realmente muito interessante, mas este se destaca nesta pequena região de preços de 53 até 54, certo? Vamos ampliar e ver o que acontece. Nessa região, dos 53 a 54, podemos ver que foi operado quase 25 mil contratos. Agora reflita sobre isso por um segundo. 25 mil contratos negociados em 10 minutos, negociados em 4 preços. Isso aconteceu em um mercado que está oscilando em média 20 a 25 mãos. Após operar nesses 4 preços, o mercado então anda de 20 a 25 mãos. Isso dá cerca de 100 preços. Em apenas 4 preços, o mercado negociou 25 mil contratos. Isso é significativo. E o que é que aconteceu em essência? O mercado voltou comprador. E eu vou mostrar isso para vocês. No primeiro reteste dessa área do 28,53, vemos o processo de absorção começando. E vemos uma continuação da absorção. É uma absorção simplesmente porque estamos vendo uma consolidação com grande volume negociado. E o que acontece? Vemos o mercado recuar. O mercado então sobe uma segunda vez. Dessa vez, vemos um pouco menos absorção em outras palavras. Na primeira vez, foi uma absorção muito passiva. Na segunda observação, o mercado sobe, mas o movimento é rejeitado em seguida. Mais uma vez, observe que os vendedores entram agressivamente. Não é apenas o volume. Podemos ver que o mercado continua com o volume persistente. Vemos isso pela coloração mais escura. Podemos ver também através do delta. O mercado desce um pouco. O que acontece? O mercado sobe pela terceira vez, vindo testar o 52. Onde tiramos o 52? Foi naquela primeira absorção no teste de 52, com o mercado voltando a testar este nível. E mais uma vez, os vendedores entram ainda mais agressivamente. O que você deve ter de imediato, sem que eu aponte para vocês, são os vendedores atuando no 52, absorvendo os lotes com agressividade e muita renovação de lotes passivos na venda. O mercado então caiu. Em seguida, os comprados voltaram. E onde que o mercado absorveu a venda? Um pouco mais abaixo, próximo do 55. O mercado cai. Para onde é que o mercado volta e os vendedores absorvem? No 52,5. Você pode ver um movimento gradual em que observamos absorção aumentando e vemos os vendedores sendo cada vez mais agressivos. O mercado volta a subir, de volta ao 52,5. Dessa vez os vendedores não param. Os vendedores aparecem com um movimento persistente e continuam com agressividade, levando o preço até a mínima do dia. Espero que este estudo
estudo tenha dado uma ilustração para você. Começamos vendo uma absorção. Nem sempre será assim tão simples, onde você pode colocar duas linhas e identificar uma absorção e uma consolidação. O truque aqui é, lembre-se que está no aumento no volume. Busque uma alta no volume. 4.000 contratos em 10 minutos. Mas o mais importante foram os 25.000 contratos em 4 preços. Foi a reação. Em outras palavras, a resposta do delta somado à agressividade do movimento. E por último, é também a volatilidade dos preços. Por isso, se você comparar o range de preços, mais ou menos no momento anterior do que está acontecendo aqui, você verá uma alteração de range. Verá a dinâmica do preço finalmente mudando. Em outras palavras, a velocidade. O mercado sobe e para. Sobe uma segunda vez e é rejeitado ainda mais rápido. Desce. Comprados voltam. E são segurados mais uma vez de forma muito agressiva, muito rápida. A dinâmica está causando essa alteração. Esses são os 3 pontos principais. O que é importante entender quando avançamos é que uma vez que rompemos acima dessa região de absorção, lembre-se de que a absorção não quer dizer que se forma uma resistência. É apenas um ponto em que os participantes estão negociando ativamente. É uma região de referência importante, do 52 ao 55, ou ainda mais abaixo, de 50 até 55, ok? Não se engane, na sessão de hoje, a região dos 50 ao 55 em algum momento atuará como alguma forma de resistência ou, se for rompido, irá começar a atuar como suporte.